Oi, eu sou a professora Cássia da disciplina de Representação Gráfica 1 na Faculdade de Arquitetura da URGS e a gente vai ver aqui como montar a nossa planta de localização. Então eu vou gerar a vista aqui para a gente ver como é que faz isso. Com o botão direito do mouse sobre planta de cobertura, eu vou salvar a vista atual. Dentro da combinação de vegetais eu vou deixar a planta, escala 1:50, modelo completo de visualização da estrutura, vistas 1:50 e planta. Aqui eu não preciso mexer mais em nada e vou dar um OK, né? Criar. Essa vista vai ser gerada aqui no meu mapa de vistas e geralmente vai ser a última coisa que vai aparecer aqui nessa lista de desenhos. Então, essa é a planta de cobertura. O que é importante aparecer na planta de cobertura? A achura do terreno, os pisos ao redor da casa, as áreas e os nomes dos ambientes. Aqui, se vocês quiserem deixar sem o piso, também pode. Cota de nível, as marcações dos cortes. Então, a gente vai fazer aqui agora a parte da rua. A gente vai desenhar isso com a ferramenta documentação. Por quê? Porque a gente não modelou a calçada e nem a rua. Então, a gente vai desenhar aqui com a ferramenta linha. O que eu sugiro para vocês? Vamos começar colocando aqui uma linha guia no limite do terreno e mover ela 4 metros, que é a largura da calçada. Feito isso, agora a gente vai desenhar uma linha aqui que vai ser o limite do nosso meio-fio. Vou clicar na ferramenta linha. Vou deixar aqui no método de geometria individual e nas outras configurações eu não vou mexer. Agora eu vou desenhar uma linha que começa um pouco acima aqui do limite do lote até a parte inferior aqui do lote. Agora eu já posso, com o botão direito sobre a linha guia, remover a linha guia para eu conseguir enxergar a linha que eu acabei de desenhar. Agora a gente vai desenhar o meio-fio. Para isso eu vou selecionar a linha, Ctrl D, Ctrl, para copiar ela. Vou dar um clique na tela e arrastar para o lado 0,20, que é a espessura do meu meio-fio. E aí está desenhado aqui a nossa linha. Agora eu vou precisar desenhar o rebaixo do meio-fio. Com as linhas guias eu vou posicionar na parte interna do muro uma linha guia e a outra no limite aqui do meu portão. Porque o rebaixo de meio-fio ele vai comportar exatamente a largura do meu portão, que é 4 metros. E agora sim eu vou desenhar o rebaixo do meio-fio. Clico na linha. No método de geometria vocês vão vir na terceira opção, que é retangular. Vão clicar aqui, ó, nesse ponto de encontro e vão arrastar. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar é a largura do meio-fio, que é 0,50. Com a tecla Tab, a gente vai colocar agora a largura, que é 4 metros. E vai dar Enter. Com o botão direito, eu vou remover as linhas guias. E com o botão Ctrl, eu vou apagar essa linha interna aqui que eu desenhei do meio-fio, para aparecer só a rampa. Para desenhar então a seta aqui de subida do meio-fio, eu vou clicar em linha, vou voltar para o método de geometria individual e vou desenhar uma linha. Para fazer a seta, mesma coisa com linha também, eu vou desenhar uma linha que pegue ali o ângulo de 135 graus, estão vendo ali na indicação, ó? E a mesma coisa para o lado de baixo. Fizemos então o desenho da planta de localização. O que está faltando aqui é a gente colocar os textos. Para colocar os textos, a gente vai clicar em ferramenta texto, vai alterar a altura para 3 milímetros, vai tirar o texto do estilo negrito, então vai deixar aqui sem nenhum estilo, clicar na tela e arrastar para criar uma caixa de texto. E agora a gente vai escrever aqui Rua Y em caixa alta
vai girar esse texto com a ferramenta Ctrl E, dá 2 pontos de referência e depois gira. Ctrl D eu vou movimentar para a posição que eu quero. Vou colocar também com Ctrl D, Ctrl para copiar esse texto, ou Ctrl C, Ctrl V, uma caixa de texto aqui para escrever calçada. Ctrl D, Ctrl, vou botar outra caixa de texto aqui para escrever rebaixo meio fio. E agora sim a gente tem a nossa planta de localização correta. Se por acaso não estiver aparecendo aqui o portão para vocês, o que vocês precisam fazer é clicar no portão, Ctrl T, e aqui nas configurações tem que deixar vista, corte e projeção, para ele aparecer aqui na planta de cobertura. Então, tá aqui a nossa planta de localização, ou planta de cobertura, e agora eu vou inserir essa planta em uma das minhas pranchas. Vou vir aqui na planta, por exemplo, na 1 de 2, onde eu vou ter plantas baixas, localização, térreo e segundo pavimento. Clico no mapa de vistas, seleciono aqui com o mouse, clicando sobre ele e arrastando a planta que eu quero colocar na prancha. Foi colocada aqui a planta, agora eu preciso ajustar essa moldura para ficar certinho do tamanho da minha planta. Então, eu vou clicar no vértice, vou deixar selecionada a primeira opção, que é ajustar moldura, e vou ajustar o tamanho da moldura em todos os cantos. Ctrl D para colocar dentro da prancha. Lembrando aqui que a gente precisa cuidar o alinhamento do selo. Agora a gente vai colocar as outras pranchas aqui, mas antes disso, vocês estão vendo aqui que o nosso título da prancha, planta de cobertura, está lá embaixo. Para isso, basta vocês clicarem nesse pontinho aqui, rosa, e selecionar mover subelemento. Se vocês deixarem aqui, a gente vai arrastar a vista inteira. Então, a gente precisa só do subelemento, que é o texto da planta. E aí, eu vou vir e vou aproximar da minha planta. Já veio com a escala certinho ali.